como funciona o banco de horas. O banco de horas é uma espécie de substituição do regime de horas extras. O trabalhador ele trabalha a mais alguns dias e em outros dias ele vai trabalhar a menos. Esse período é um período de compensação. Então você trabalha, por exemplo, 2 horas a mais num dia, de uma jornada de 8 horas, no outro dia você vai trabalhar 6. Se o banco de horas for definido em acordo coletivo de trabalho, essa compensação pode ser feita no período de até 1 ano. Se for num acordo individual, escrito, é de um período de até 6 meses. E um acordo que pode ser escrito ou tácito pode ser compensado dentro do mesmo mês. Você elide o pagamento das horas extras e substitui por horas de descanso, por assim dizer, de horas de trabalho a menos em outro dia. E tem um limite de horas nesse banco? Em princípio, elas não podem superar as 2 horas, o excedente de 2 horas por dia. Mas em algumas condições até podem. Ah, ótimo. Vamos então para a próxima pergunta. Quais são as novas regras para o início das férias? Antes, as férias só podiam ser fragmentadas em até dois períodos. Atualmente, elas podem ser, como foi dito anteriormente, até 3 períodos, sendo que um deles tem até no mínimo de 14 dias corridos, mas nenhum dos 3 períodos pode se iniciar nos 2 dias anteriores a um feriado ou ao descanso semanal remunerado. Certo. Vamos para mais uma pergunta. Quais são os direitos na rescisão trabalhista, Eduardo? Os direitos do trabalhador são o de receber o saldo salarial, receber as verbas rescisórias, que são basicamente o saldo salarial, o saldo de férias e de 13º, se existir. Além disso, receber também a documentação necessária para o levantamento do FGTS e do seguro-desemprego e receber a multa de 40% do FGTS, que é a multa rescisória. É possível ainda fazer aquele acordo, né, que muitas vezes a pessoa pede para fazer o acordo, para não pedir para sair da empresa, pede para fazer aquele acordo como se tivesse sido demitido? Isso nunca foi legal, ele era feito, mas sempre foi uma atividade à margem da lei. E não pode ser feito agora também. E as reformas, elas dificultaram, inclusive, fazer isso, inclusive no tocante aos prazos do seguro-desemprego. E tem a questão agora da justiça do trabalho, que agora ela pode sobrar para o trabalhador pagar as custas, né? Como é que ficou agora essa questão? Anteriormente à reforma, o trabalhador nunca, alguns poucos casos, mas era muito, muito raro, ele nunca era responsável pela sucumbência. Agora, nesse caso, atualmente, ele é. Então, se ele ingressa com uma ação, com uma reclamação, e é considerado improcedente, ele vai ser responsável pelo pagamento das verbas de sucumbência e do honorário da parte contrária. Isso diminuiu o número de ações, Eduardo? Houve uma redução. Não foi tão grande quanto esperada, mas ela existe. Vamos para mais uma pergunta, então. O que é o horário de trabalho intermitente? Na verdade, é o contrato de trabalho intermitente. Ele é um tipo de contrato de trabalho em que a jornada, como o próprio nome diz, ela não é contínua. Ela é concedida conforme a necessidade do empregador. Então, o empregador, quando ele vai precisar do trabalhador, ele entra em contato com esse trabalhador e ele solicita: quero que você esteja aqui no dia tal, a hora tal, para cumprir a seguinte jornada. Ela é um tipo limitado de jornada de trabalho que é boa para alguns ramos de atividade que não têm uma atividade contínua, como, por exemplo, alimentação. Então, ou um buffet. Você chama a pessoa para que ela vai trabalhar naquele período e, quando tiver outro evento, você chama novamente. Ela não está continuamente na empresa e ela pode também manter um vínculo contratual com vários empregadores, cada um chamando em um período. Agora, isso, de certa forma, é bom para a empresa, né, Eduardo? Para o empregado não ficou tão bom assim. Isso fragilizou um pouco as relações de trabalho. Sim, podemos dizer que sim, houve uma certa fragilização, mas ele também é um contrato de trabalho de aplicação meio limitada. Para empresas que têm necessidade de trabalho contínuo, da presença contínua do trabalhador
todos os dias ou durante várias horas por dia, ele não é útil. Ele é útil em alguns tipos de contrato de trabalho. Então, ele não se generaliza, embora a situação do trabalhador seja um pouco mais precarizada, efetivamente.